Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Nós vamos aqui para a nossa aula de número 11, o itinerário CAUNI, Carreiras Universitárias. Hoje a gente vai trabalhar aqui a questão da matriz energética mundial e do Brasil e seus impactos socioeconômicos e ambientais. O nosso assunto, sendo mais específico, vai abordar a questão das fontes primárias e secundárias de energia e as fontes de energia renováveis e não renováveis. A gente vai fazer uma distinção aqui entre essas fontes, tanto as fontes primárias quanto as secundárias, e também as renováveis e não renováveis. A gente tem aqui no nosso slide a nossa referência bibliográfica, é bom que vocês anotem, que trata justamente dessa questão da energia. Então, lá na página 430 até a página 452, a gente aborda, no nosso livro didático vai tratar desse assunto. Então aqui a gente vai trabalhar inicialmente as fontes primárias, para a gente poder fazer aquela introdução e a distinção do que sejam fontes primárias das fontes secundárias. Então quando a gente fala de fontes primárias, são aquelas fontes que têm por origem o próprio meio natural. Como ele diz aqui, são aquelas fontes oriundas da natureza, obtidas de maneira direta. Elas não passam por nenhum processo de transformação ou de conversão. O próprio meio natural já fornece essa fonte energética. Isso aí vai diferenciá-las das fontes secundárias. Já as fontes secundárias, sim, elas vão passar por uma transformação para poder gerar energia. A gente vai trabalhar com mais detalhes essas questões. Aqui eu trouxe para vocês exemplos de fontes primárias. Então, são recursos naturais que já são providos pelo próprio meio. Então, a gente vai encontrar aqui o petróleo, que nós já conhecemos, já estudado aqui em vários anos escolares. Vocês sabem que tem por origem, a deposição de material orgânico em bacias sedimentares, de origem sedimentar. Então, a matéria orgânica vai sendo, ao longo do tempo, transformada e vai dando origem ao petróleo. Isso aqui, quando vocês estudam a questão da formação do petróleo, isso aqui é cobrado, esse assunto é cobrado. Juntamente com o petróleo, nós temos quase sempre depósito de gás natural, também de matéria orgânica. Só um detalhe aqui importante, aqui mais em relação ao Brasil. O Brasil, ele recentemente, a gente pode colocar, quando eu falo recentemente, há uns 10, 15 anos atrás, o Brasil ele não aproveitara tanto assim suas reservas de gás. Hoje em dia não. O gás natural é uma fonte energética muito importante para a nossa economia. A gente tem várias e várias empresas, principalmente no estado de São Paulo, também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, que são no estado de Belo Horizonte, na verdade, na cidade de BH, várias empresas que usam o gás natural como fonte energética principal. Então o gás natural, que até então era desperdiçado, era visto como bem sem muita utilidade, hoje em dia no Brasil ele é largamente utilizado. Inclusive ele é utilizado também para a questão de fonte de combustível para automóveis. Isso não é muito comum aqui no DF, mas em alguns estados do país, como o Rio de Janeiro, ele é utilizado como uma alternativa ao petróleo, no caso da gasolina, e também ao etanol. Uma outra fonte energética já disposta aqui pelo próprio meio, fornecida pelo meio natural, também de origem orgânica, é o carvão mineral. Então nós já vimos lá que vocês já estudaram isso em outros anos, que o carvão mineral tem a ver com a questão da sedimentação de matéria orgânica, ao longo do tempo. Isso vai sendo transformado lá em restos de florestas, e de animais também, vão sendo decompostos e transformados em carvão mineral. Uma outra fonte energética que aparece aqui para a gente são aquelas fontes ligadas aqui à energia hidráulica, A gente vai ter depois como uma fonte secundária, aqui a gente está falando da questão das usinas hidrelétricas, que vão produzir a eletricidade, aí sim uma fonte secundária, A energia solar também, o Sol, que é uma estrela, ele vai fornecer essa energia, a gente vai aproveitar e vai trabalhar essa energia. Hoje em dia ela é bastante usada, tanto aqui no Brasil se vem crescendo significativamente, como em outras partes do mundo, uma fonte tida como uma fonte não poluente. Então a gente tem aqui um rol de fontes que são tidas como fontes primárias. São aquelas então que são fornecidas diretamente pela natureza, não passam por nenhum processo de uma transformação
nenhuma ação humana para que elas possam, a partir daí, gerar energia. Elas são naturalmente já fontes energéticas. A gente tem aqui também, ainda nessa sequência, outras fontes primárias, né? Aqui eu fiz questão de colocar uma maior quantidade possível de exemplos para vocês, né? Para que vocês tenham essa noção da diversidade de fontes primárias. Aqui tem a eólica, proveniente aqui da ação dos ventos, né? Isso é aproveitado aqueles parques eólicos, que isso aqui é interessante a gente destacar, que no Brasil essa é uma das fontes que mais cresce, muito em função da atuação da iniciativa privada. Então, em várias regiões do país, na região Nordeste, que é uma região muito propícia a esse tipo de geração de energia, na região Sul também do país, nós temos ali a instalação dos parques eólicos por grandes empresas nacionais e também empresas internacionais que veem o Brasil como um grande celeiro para produzir esse tipo de energia. Uma outra fonte interessante que também é a energia geotérmica, né, proveniente do calor no interior da Terra. Essa fonte geotérmica no Brasil ela não é tão trabalhada assim, mas em outros países ela é bastante aproveitada. A gente tem em alguns países, somente da Europa e também na Ásia, que isso aqui é trabalhado. A energia nuclear é uma fonte também bastante interessante, e ela é uma fonte também, ela é alvo de muitas críticas, né, pela questão dos materiais, que são, na verdade, não materiais, mas o lixo, né, o lixo nuclear, que ele é altamente perigoso para o homem e para o meio ambiente, né, mas é uma fonte que foi bastante explorada, principalmente nos países desenvolvidos, ao longo do século XX. O Brasil ele tem algumas iniciativas que é mais conhecida, que com certeza vocês já ouviram falar, são as usinas de Angra dos Reis, né? Aí nós temos ali tem um componente também histórico, né? Que isso vem desde os anos 60, essa questão da energia nuclear no Brasil, e nós temos então duas usinas funcionando, Angra 1 e Angra 2, lá no litoral sul fluminense. Angra 3 é uma usina ainda em processo de construção, né? Está em processo de desenvolvimento. A gente não vai abordar especificamente a questão histórica, mas só para vocês terem esse conhecimento, tá? Já que eu falei aqui da questão da energia nuclear no Brasil, a gente pode destacar também que a localização dessa usina nuclear lá no sul fluminense tem a ver com a questão do posicionamento equidistante aos dois principais centros consumidores de energia do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Então isso foi levado em conta quando eles resolveram posicionar a usina nuclear, na verdade, em Angra dos Reis. Outra fonte importante aqui para a gente é a questão da biomassa, também uma fonte primária, né? Através da utilização da matéria orgânica. Aí eu coloquei aqui uns exemplos para vocês de várias fontes, né? Que podem ser utilizadas para gerar também a biomassa. E uma fonte energética também não muito explorada no Brasil, por diversas razões, uma delas é a questão ainda do custo, um pouco elevado, é a energia maremotriz, né? A energia originada através das marés e ondas, né? Então isso aqui são vários equipamentos que são instalados no fundo do mar, que eles vão aproveitar a questão das marés e a movimentação do próprio mar, as ondas, para gerar energia, tá? É bastante interessante. Nós temos alguns exemplos no Brasil que trabalham com esse tipo de fonte. Lá na região nordeste do país, nós temos usinas, né? Na verdade, tem uma usina que trabalha com isso, com a maremotriz, tá? Na Europa também isso é bastante utilizado também, mas apesar de ser uma fonte não poluente, ainda exige um grande investimento na infraestrutura. E isso aí é um empecilho ao melhor aproveitamento dessa fonte energética aqui no nosso país. Agora a gente vai trabalhar aqui um pouco sobre as fontes energéticas, as fontes de energia secundárias, né? Então, se as fontes primárias são aquelas que são naturalmente, a gente pode colocar assim, ofertadas pelo próprio meio, as fontes secundárias vão significar o quê? Eu vou me valer das fontes primárias, vou transformá-las, vão passar por algum tipo de beneficiamento, uma transformação, para que a partir dessa transformação elas possam ser utilizadas como fontes de energia. Então, por exemplo, eu vou pegar o petróleo,
vou transformar o petróleo, levo esse petróleo até para uma refinaria, onde eu vou ali realizar um processo de refino desse produto e vou extrair lá os subprodutos do petróleo. Um desses subprodutos é bastante usado no nosso dia a dia, que é a própria gasolina, né? A gasolina vai ser uma fonte energética secundária. A gente vai ter também, eu vou trabalhar também do petróleo. A gente pode falar que a questão também do gás, né? O gás liquefeito também vai ser utilizado a partir dessa fonte. Eu vou mostrar para vocês aqui uma relação que eu separei de várias fontes secundárias. Então aqui a gente tem as fontes que são tidas como fontes secundárias, são derivadas lá das fontes primárias. Então a gente tem aqui o óleo diesel, né? A partir do refino, como eu estava comentando, do petróleo, eu tenho subprodutos do petróleo. Um deles aqui vai ser o óleo diesel, né? Que é uma fonte bastante usada no Brasil, principalmente para o setor rodoviário. A gente tem a nossa frota aqui de ônibus, caminhões, que vão trabalhar bastante com óleo diesel. Além disso, também é uma fonte bastante utilizada, aplicada aqui nas usinas termoelétricas, né, que vão trabalhar com essa fonte energética. A gente sabe que o Brasil tem a sua fonte elétrica, né, a sua matriz de geração de energia elétrica, ela é muito baseada na questão das usinas hidrelétricas, mas tem as usinas termoelétricas que são complementares às usinas hidrelétricas e usam como fonte energética o óleo diesel e também o carvão. Mas no Brasil, na sua grande maioria, a gente vai fazer uso do óleo diesel. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é uma fonte que ela é altamente poluente, e quando eu uso uma usina termoelétrica à base de óleo diesel, isso gera um custo na conta de luz. Então a nossa conta de luz ela é impactada por o custo do óleo diesel. Tá? Toda vez que há uma elevação do preço do barril do petróleo no mercado internacional, isso tem um impacto aqui na nossa economia em relação ao custo dos combustíveis. Tá? E os óleos combustíveis, de maneira geral, oriundos aqui do petróleo, que são usados pela indústria, eles também são tidos como fontes secundárias. Aqui, como eu já havia comentado, a gente tem aqui a gasolina, o gás liquefeito de petróleo, que aqui é um termo mais técnico, mas a gente conhece aqui como gás de cozinha, né? Que ele também, a partir do momento que eu trabalho com petróleo nas refinarias, ele é um subproduto que ele é muito utilizado ainda. A gente tem aqui no Brasil, além dessa questão dos botijões, a gente também trabalha com a questão desse gás encanado, né? O gás, ele aqui em Brasília, nas áreas mais novas da cidade, você vai trabalhar não com botijão de gás, mas você trabalha com aquele gás encanado, né? Que não deixa também de utilizar o botijão, só que a gente dá o exemplo aqui dos edifícios mais novos, ele vai ter um botijão naquele que não vai estar diretamente na casa das pessoas, mas vai estar localizado numa parte do edifício onde ele vai ser adaptado lá para passar o gás para os apartamentos, para os imóveis. Então, a gente tem também aqui a eletricidade, que ela pode ser obtida através de várias fontes. Como eu havia comentado, no Brasil, nossa matriz elétrica principal é oriunda das usinas hidrelétricas, por uma questão também natural, uma vantagem que o Brasil tem em relação a outros países. Mas também eu posso produzir eletricidade por diversas fontes. Pode ser pela queima do carvão, numa usina termoelétrica. Eu posso trabalhar também com a questão de uma fonte eólica, tá? Então tem uma fonte solar, então tem várias possibilidades, são várias fontes primárias aptas a produzir eletricidade, tá? Pode ser o gás também, então tem uma infinidade aqui, com todas as fontes primárias são capazes de gerar eletricidade. A gente tem também aqui por último o carvão vegetal, que eu coloquei para vocês, fiz questão de colocar, para a gente também não confundir, às vezes pode passar despercebido confundir carvão vegetal com carvão mineral, né? O carvão mineral é diferente do carvão vegetal. Aqui, quando eu falo do carvão vegetal, tem a ver com a matéria orgânica. Geralmente trabalha com madeira, naqueles fornos que trabalham com alta temperatura, eu vou transformar a madeira em carvão vegetal. E o carvão mineral não, ele é resultado de um processo lento, gradual, de transformação da matéria orgânica. Lembrando que quando a gente fala do carvão mineral, tem aqueles vários tipos
de carvão mineral até chegar no lignito, turfa, até chegar no mais que tem o maior poder de queima, que vocês já estudaram isso aqui no ensino, pelo menos no primeiro ano deveriam estudar, que é lá o antracito, né? Que tem mais de 90% de carbono, e quanto maior a quantidade de carbono do carvão mineral, maior o poder de queima dele. Isso aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, nessa aula de hoje é só para conhecer esses elementos, mas vocês já com certeza já viram isso aqui lá no primeiro ano do ensino médio, que trabalha com a geografia física e trabalha esses pontos também. Aqui eu também trouxe uma outra lista para vocês aqui, ó, outras fontes. Vocês vejam que tem várias fontes primárias e fontes secundárias. É bom a gente conhecer essas fontes, que a gente nunca sabe qual delas vai estar na prova. Mas não precisa decorar, simplesmente você tem que saber. Quando eu falo de uma fonte primária, é aquela fonte que a natureza já oferece para a gente naturalmente. E uma fonte secundária é quando eu me utilizo de uma fonte primária e a transformo por algum processo, algum beneficiamento, transforma ela em uma outra fonte para gerar energia. A gente tem aqui o exemplo do etanol. A gente sabe que o etanol, no Brasil, ele era até então chamado de álcool combustível, mas por uma questão de mercadológica, até para competir com os Estados Unidos, que é o grande rival do Brasil na produção de etanol, nós passamos a chamar agora o álcool de etanol. E no Brasil, o nosso álcool é a partir da cana-de-açúcar, enquanto nos Estados Unidos, o álcool é a partir do milho, né? Então tem essa diferença entre as duas fontes geradoras aqui do etanol. A gente sabe que o etanol é uma alternativa à gasolina, é menos poluente, porém ele tem um consumo mais elevado. Então isso aí também é um fator a ser visto em consideração. Tá? E o outro que aparece aqui para a gente é o biodiesel, que é uma outra fonte aqui interessante, né? Que a gente vai trabalhar aqui com esses óleos vegetais que vão ser adicionados ao diesel tradicional, tornando ele menos poluente, né? E só um ponto aqui interessante é que quando a gente fala aqui do biodiesel, ele pode ser obtido a partir de qualquer fonte de gordura. Então, qualquer fonte de gordura é passível de gerar ali o biodiesel, tá? Então, a gente tem uma infinidade aqui de possibilidades. Eu posso gerar gorduras animais ou também gorduras de origem vegetal, tá? Não tem limites em relação a isso. Recentemente, eu vi vinculado aqui na mídia que existe um estudo feito até em parceria do Brasil e China para desenvolver um biodiesel sintético. Eu ainda vou pesquisar um pouco mais sobre isso para poder passar depois para vocês com mais certeza essas informações, mas já existe em estudo a ideia de trabalhar com biodiesel sintético. Tá? E um outro aqui detalhe importante é o biogás, né, proveniente aqui da biomassa. Ele também é uma fonte geradora de energia. Né? O biogás ainda no Brasil não é tão explorado assim, mas é uma fonte interessante. Você pode aproveitá-lo da biomassa, com os gases que são produzidos pela matéria orgânica entrando em decomposição. Você gera ali uma fonte energética que tem um custo muito baixo, mas não é muito explorado no Brasil. São poucos os locais ainda que trabalham com biogás, tá? Mas é uma fonte importante até pelo custo, que é um custo relativamente baixo, se comparado aqui com o custo do biodiesel até do etanol, que são bem mais elevados. Só aproveitando para fazer uma observação aqui, quando a gente fala de distinção, a gente pode fazer também uma observação em relação a uma crítica que se faz à produção de etanol, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Uma das críticas que se faz é a seguinte, é que para eu poder produzir o etanol, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, muitas vezes eu sou obrigado a trabalhar com as monoculturas. E essas monoculturas acabam tomando lugar da policultura. Isso aí é criticado, dizendo que essas iniciativas acabam reduzindo a oferta de alimentos, que são, na maioria das vezes, produzidos pela policultura. Então, e também tem a questão da perda da biodiversidade. À medida que eu trabalho apenas com um tipo de cultivo, isso acaba gerando um impacto no meio ambiente, um certo desequilíbrio no ambiente. Isso também é criticado. Mas essas críticas elas não podem deixar de colocar em evidência que a necessidade de você trabalhar com fontes alternativas de combustíveis e fontes também não poluentes.
Aí eu trouxe para vocês esse quadrinho aqui, que é o Energias, né? A linguagem aqui das fontes energéticas, né? Que vai trabalhar o seguinte, ó, energia primária é a base de tudo. Para eu poder ter a energia secundária, eu passo por um processo de transformação, aí com um detalhe aqui interessante, ó, sempre há uma perda de energia, de fonte energética, né? Quando eu transformo, eu sempre perco alguma coisa, eu nunca aproveito 100% daquela fonte primária. Sempre há ali uma perda energética no processo de transformação. A gente pode colocar em qualquer nível de transformação, seja numa refinaria, numa usina hidrelétrica, sempre vai ter algum tipo de perda. E essa energia secundária, ela vai servir lá para o meu consumidor final, vai ter o uso final, ou seja, para gerar energia elétrica, promover uma máquina, um equipamento, então, ou para trabalhar com a questão aqui da gasolina, o óleo diesel, o etanol, ela vai sempre prestar ao consumidor final, que ele chama aqui do uso final, né? Então aqui é só para a gente fazer aqui retratar aqui nesse slide a sequência. Uma fonte primária, trabalha essa fonte primária através de algum mecanismo de transformação, ela vira uma fonte secundária e a partir desse momento ela tem uma utilidade maior para o meu consumidor final, seja o consumidor residencial ou consumidor também industrial. A gente coloca, todos vão estar aqui utilizando esse tipo de recurso. A gente não vive sem as fontes energéticas. Outra questão aqui importante para a gente fazer uma diferenciação entre fontes renováveis e não renováveis. Eu sei que vocês já viram isso aqui em outras séries, mas faz parte do nosso programa, a gente precisa trabalhar esses pontos até para dirimir qualquer tipo de divergência ou qualquer tipo de compreensão equivocada que nós venhamos a ter sobre isso. Então nós temos aqui que as fontes, aquele conhecimento básico, né, que as fontes renováveis são tidas como fontes finitas, fontes que são esgotáveis, as fontes que vão se exaurir, né, que vão se exaurir com o consumo. Então a gente sabe lá, quando você está utilizando lá, vamos colocar como exemplo, uma fonte secundária, está usando a gasolina, está usando etanol no automóvel. Quando você está com o automóvel em funcionamento, você está consumindo aquela fonte. E à medida que você consome a fonte, vai chegar um momento que aquilo vai ser exaurido, vai ser esgotado. Então, a gente sabe que uma fonte não renovável, com o primeiro consumo, ela é eliminada. Tá? E uma fonte renovável vai ser justamente o contrário. Ela é tida como uma fonte que não tem fim. É uma fonte que o meio fornece constantemente. A gente vai colocar aqui como as fontes não renováveis. A gente pode dar o exemplo dessas fontes alternativas, tidas como alternativa, energia solar, energia eólica, energia das marés. Essas fontes elas são consideradas como fontes renováveis, porque o meio as oferece constantemente. Aí eu fiz questão de trazer para vocês aqui um outro detalhe interessante, que acho que isso aqui pode contribuir para a nossa aula, que são as chamadas fontes limpas e as fontes sujas, para a gente não fazer ter aquele entendimento que são sinônimos de fontes renováveis e não renováveis. Então, o que ele traz para a gente aqui que são essas fontes limpas? Vamos prestar atenção nesse ponto aqui que é interessante. Eu vou chamar de fontes limpas, são aquelas fontes que não emitem gases poluentes quando da sua conversão para gerar energia. Aí eu fiz questão de trazer o exemplo da energia nuclear. A energia nuclear, ela é considerada uma fonte aqui, para uma boa parte dos autores, uma fonte limpa. Porém, é não renovável, mas ela é uma fonte limpa. O que ele quer dizer com isso? Quando eu estou gerando a energia, ela não vai emitir gases poluentes. Porém, nós sabemos que essa fonte, ela gera o lixo nuclear. Esse lixo nuclear, ele sim, ele que gera maior preocupação, porque ele é capaz de impactar significativamente o ambiente. Tá? Então, ó, como ele está colocando para a gente, as fontes limpas são aquelas que não vão emitir gases poluentes no seu processo de conversão. Aí dá o exemplo da energia nuclear. É não renovável, mas é limpa. Ela gera lixo nuclear, mas não gera a poluição no momento em que é produzida. Tá? Então, só para a gente fazer essa divergência. Vocês podem encontrar alguns livros também, mas isso aí é a minoria que tem esse posicionamento,
afirmando que a energia nuclear vai ser classificada como uma fonte renovável. Mas isso aí é minoria. O correto é que nós temos que trabalhar na categoria de uma fonte o quê? A energia nuclear é não renovável. Mas eu já observei em alguns livros que passam a ideia dela ser uma fonte renovável. Mas isso é minoria. Prevalece para a gente aqui essa noção aqui da energia não renovável. E uma fonte que tira como uma fonte suja, vamos prestar atenção nesse detalhe aqui que é interessante, ó, vão ser aquelas que vão emitir gases, principalmente gases de efeito estufa, quando estão ali gerando energia. Aí ele dá o exemplo para a gente da biomassa. Ó. Ele coloca a biomassa como uma fonte que vai gerar aqui esses gases poluentes. Então a queima desse material ela impacta o ambiente. Tá? Então essa fonte é tida como uma fonte que vai gerar poluição. Então ele vai dizer aqui, ó, são aquelas que emitem gases agravantes do efeito estufa, como por exemplo a biomassa, que é renovável, a natureza vai ofertar aquilo de maneira contínua, mas ela não vai ser tida como limpa, porque o balanço energético dela vai gerar aqui uma maior poluição. Ele vai ser um balanço que vai ser prejudicial aqui ao meio natural. Então percebam que essa ideia de fonte limpa e fonte suja, ela é bastante interessante aqui para a gente, apesar de não estar diretamente relacionada à questão das energias renováveis e não renováveis, na diferenciação, mas ela pode ser algo a ser cobrado numa prova. Tá? Então, trabalhar com fontes limpas tem a ver com a não emissão de poluentes. Trabalhar com fontes sujas tem a ver com o quê? Com a emissão de poluentes que vão aqui degradar e impactar o meio natural. Aí eu trouxe para vocês aqui uma relação aqui das fontes renováveis e das fontes renováveis. Isso aqui vocês já conhecem aqui de outros anos escolares. Então, essas fontes renováveis, combustíveis fósseis, petróleo, né? A gente trabalha aqui o carvão, o gás, aqui os óleos de maneira geral, o carvão, que no caso estamos falando de carvão mineral, gás natural, combustíveis minerais, ele cita aqui o urânio para a gente também. E as fontes renováveis, só para a gente aqui não deixar de abordá-las aqui, energia solar, energia eólica, energia hídrica, né, das marés, né, aqui está falando com a maré motriz, a geotérmica e a biomassa. Eu já havia comentado aqui com vocês das fontes primárias e secundárias, que é só para a gente fazer uma diferenciação dessas duas categorias que aparecem aqui para a gente. Isso aqui é bem simples, é algo que você já domina, já tem esse conhecimento há bastante tempo. E aqui ele fez aquela ênfase aqui na biomassa, justamente a questão de ser uma fonte tida lá como uma fonte suja, né? Pela questão da geração de poluentes, quando só queima. Né? Ele faz essa observação, se ela for explorada de forma sustentável, controlando a emissão desses poluentes, ela vai ser benéfica ao homem. Aqui, mais uma vez, eu trouxe uma referência para vocês, ó, do Energias aqui, só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio das fontes energéticas. Fontes energéticas, emissão de poluentes aqui. Quanto é emissão de poluentes, né? Então, aquelas que vão emitir poluentes, que são danosos ao ambiente. Aqui, o óleo diesel, né? Ele vai citando a nafta, o GLP, o gás de cozinha. Outros mais aqui, o óleo de combustível, o coque, que é um derivado do petróleo. Aqui ele fala do gás natural, o gás de xisto. Tá? Só uma observação aqui em relação ao xisto, que eu não tinha falado inicialmente aqui, mas existe aqui uma tecnologia relativamente nova, né, que vem sendo aplicada principalmente nos Estados Unidos para produzir petróleo a partir do xisto. Então eles fazem aqui um beneficiamento desse material e geram petróleo a partir desse material. Isso aí foi importante porque isso vai conferir aos Estados Unidos uma autonomia, uma independência em relação aos grandes exportadores de petróleo. Então os Estados Unidos hoje em dia é um grande possuidor de reservas petrolíferas, muito em função da questão do petróleo a partir do xisto. Tá? Hoje em dia ele é autossuficiente nesse produto. Ele continua comprando porque ele não quer fazer uso das suas reservas. São reservas estratégicas. Então, mas ele hoje em dia ele já tem essa capacidade, essa autossuficiência. E aquelas que vão emitir pouca poluição. Carvão vegetal, biodiesel, biomassa, etanol, biogás. E aquelas que não vão emitir. Aí tá com a carinha aqui com um sorrisinho aqui, ó. Hídrica, eólica, solar, nuclear, maré motriz. Essa aqui é undimotriz.
A geotérmica é a mesma coisa dessa aqui, a maremotriz, a ondimotriz, são basicamente a mesma coisa, tá? Então é só aqui para a gente ter uma noção, para vocês fecharem aqui as fontes energéticas e quanto à questão da emissão de poluentes. Então, pessoal, com esse slide aqui a gente vai estar encerrando a nossa aula de hoje, tá? Agradecer a vocês pela audiência. Na próxima aula vamos continuar trabalhando aqui a questão energética. Nós vamos abordar aqui a questão da nossa matriz energética aqui no Brasil, tá? Qual é a diversificação dessa matriz, quais são as fontes geradoras aqui de energia no país, fazer algumas observações sobre a matriz energética no Brasil e também comparar com a matriz energética mundial. Então agradeço a todos aí mais uma vez pela assistência, peço a vocês que, por favor, façam a leitura da indicação bibliográfica que está lá no início do nosso slide, lembrando que nós vamos ter aqui a nossa A4, né? Está se aproximando, lá no dia 10 de junho vamos ter a A4. Nós temos lá no nosso ambiente virtual uma aula de revisão da A4, que é temos a aula 21. Vocês têm que assistir essas aulas, principalmente a partir ali da aula 12 em diante. Tem várias observações que são importantes para a nossa A4. Lembrando vocês que na A4 nós temos questões discursivas que vão valer 6 scores, então a gente tem que trabalhar essa parte discursiva, vocês têm que desenvolver essa competência discursiva. Nas nossas aulas os professores estão abordando esses assuntos e a nossa referência está lá no ambiente virtual, que é a aula 21. Então todas as aulas da base, assim como as aulas de itinerário, estão disponíveis o tempo todo. Vocês têm as aulas e vocês têm os slides. Então eu peço a vocês que, por favor, assistam essas aulas, tirem as suas dúvidas, para que nós possamos ter um bom desempenho na A4. Logo após a A4, nós vamos ter ali 2 semanas, 3 semanas no máximo, se falar a memória, já vamos ter a A5. Então é uma sequência aí muito intensa de atividades. Eu peço a vocês que estudem e se preparem para que a gente possa ter um bom desempenho nas provas. Obrigado a todos aí e até a próxima aula.